que é mercado. Como assim, João? Você não sabe o que é mercado? Você não leu o livro 1, livro 2, livro 3 do Capital? Não, eu sei o que é mercado no capitalismo, mas eu tenho dúvida, quando a gente está falando de fim do mercado na transição socialista, o que a gente está chamando de mercado. E aí vamos dar 3 exemplos aqui só para ilustrar. Para mim, não dá para entender o mercado fora de uma compreensão da totalização das relações sociais. Em que sentido? No capitalismo, tudo é mercadoria. Tudo é organizado com base em relações mercantis complexas, né? Então, a roupa, a comida, os serviços, enfim, tudo é mercado. Não existe praticamente nada fora do mercado do que é importante na vida coletiva, na dinâmica das relações de produção. Dá para chamar o que existia na China imperial, mais de 1000 anos antes de Cristo, de mercado, mas aí veja, a totalidade da vida não era pautada pelo mercado, né? As relações mercantis tinham ali um papel, mas fundamentalmente as famílias eram unidades produtivas, as famílias, as vilas, os feudos não, mas enfim, a grande propriedade de terra eram unidades produtivas no fundamental autossuficiente. Então as pessoas não dependiam de trocas mercantis para garantir a reprodução da sua vida, né? A troca mercantil era muito mais uma vazão de excedente. A gente está falando de uma sociedade bem pouco monetarizada do ponto de vista do papel do dinheiro e, consequentemente, do ponto de vista da troca mercantil. Então, assim, o que existia na China imperial era mercado? Não sei, eu tenho dúvidas. Dá para chamar aquilo de mercado no sentido de que, como eu entendo o mercado, é uma forma societária, né, no capitalismo, uma forma societária, um modo de produção em que a produção e a reprodução da vida está pautada em relações mercantis, dado que a produção de riqueza é pautada pela propriedade privada, pela apropriação privada da riqueza socialmente produzida e pela atomização da produção, né, com cada proprietário privado conduzindo a produção e tendo a mediação universal da organização dessa produção e da circulação a partir do mercado. Eu não sei se dá para chamar o que existia na China imperial ou, por exemplo, nas Américas pré-colombianas, que também tinham relações mercantis desenvolvidas de mercado, porque a produção e a reprodução da vida não era pautada em relações mercantis. Isso é mercado, sabe? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, a Iugoslávia, por exemplo, ela não tinha uma economia, planejamento centralizado, tal qual a União Soviética. Existiam relações mercantis, inclusive, entre empresas, certo nível, inclusive, de relações mercantis para a indústria leve e para a agricultura, com boa parte das fábricas coletivizadas, né, autogestionada pelos trabalhadores. Veja, na prática, na economia iugoslávia, e aí vamos abstrair as diferentes fases históricas e vamos pensar no sentido geral. O que a gente tinha eram fábricas coletivas e que tinham, sim, certo nível de autonomia financeira, de autonomia contábil para comprar e vender. Dá para chamar o que existia na Iugoslávia de mercado? Para alguns autores dá, mas mercado sem propriedade privada dos meios de produção? Aquela relação mercantil era mercado, no sentido capitalista do termo? Então dá para existir mercado sem propriedade privada dos meios de produção? Dá para existir mercado sem burguesia? Sabe? É isso. Terceiro exemplo, a União Soviética. Mesmo com todo o processo de estatização e de montagem de uma economia planificada que aconteceu a partir do final dos anos 20, né, o primeiro plano quinquenal, a União Soviética seguiu tendo trabalho por conta própria, né, e trabalho cooperativo, né, empresas cooperativas e por aí vai. Inclusive tinha uma importância significativa. E aí tem até uma curiosidade histórica, período da União Soviética pós-stalinismo, o período do Khrushchev, foi um período que desincentivou muito o trabalho por conta própria e também as cooperativas, né? Mas tudo bem. E aí, minha dúvida é, mesmo com toda a estatização da economia, planificação e por aí vai, existia uma troca ali de trabalho humano, né? A partir do trabalho por conta própria, de prestação de serviços via uma remuneração salarial, e existia também empresas cooperativas que atuavam meio que numa dinâmica do que vulgarmente a gente chamaria de mercado, né? Que estão trocando e vendendo a partir de um certo quanto monetário. Dá para chamar aquilo ali de mercado? Eu não sei. É porque a pessoa não está inserida numa empresa pública, diretamente na economia pública,
aquelas relações ali são mercados, mesmo que a totalidade da economia, a totalidade da sociedade não esteja pautada em propriedade privada dos meios de produção, em apropriação privada da riqueza socialmente produzida, no controle do poder político da burguesia. Então, entende? Só para dar 3 exemplos. Eu tenho dúvidas sobre o que se chama de mercado. Se por mercado se entender as determinações fundamentais da forma de produção e circulação de riquezas no capitalismo, para mim é muito claro que a transição socialista significa o fim do mercado. É o fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim do controle do poder político pela burguesia, o fim da ideia de que a produção e a reprodução da vida está pautado em trocas comerciais de entes privados, mediado por uma relação monetária, etc, etc. Mas aí, às vezes, me parece que no debate marxista se faz uma reflexão que se iguala mercado a toda e qualquer troca mercantil. Aí eu realmente tenho um problema. Porque, por exemplo, começou a Revolução Brasileira, começamos o nosso processo de transição para o socialismo. É um problema se, por exemplo, a gente formar milhões de cooperativas de agricultores e trabalhadores artesanais ou com algum nível de complexidade industrial, né, ligados ao campo, e a relação entre essas cooperativas, entre essas unidades de produção artesanal, a gente tem muito, né? Cooperativa de produção, processamento de fruta, de compota, de costura, de produção de roupas, de artesanato, de peças ligadas à economia do turismo e tal. Então a gente estimula o máximo o cooperativismo e essas cooperativas, elas têm um relacionamento pautado na busca pelo ganho econômico, pelo lucro, pelo excedente, né? Ainda que tudo isso seja enquadrado dentro de um planejamento nacional, você tenha uma política econômica para direcionar o sentido dessas cooperativas e por aí vai. Isso é mercado? Isso é mercado? Ou então, se você, por exemplo, mantém, vamos imaginar uma comunidade aqui em Recife, lá, o Ibura 100% urbanizado, acabou a favelização, aí vai. Aí continua existindo elementos de economia local, né? Um mercadinho local, uma manicure, uma pedicure, uma academia, uma lanchonete, uma loja de açaí, um salão de beleza, um espaço de massagem, de massoterapia e por aí vai. Em que as pessoas vão decidir se vão acessar ou não aquele serviço de acordo com sua renda disponível e vão pagar por aquilo ali. Isso é mercado? Eu não acho que isso seja mercado, não. Isso são relações mercantis simples. E aí, veja, é um problema? Eu acho que não. Eu acho que não. E aí, nesse ponto, inclusive, é uma coisa até de um certo alinhamento com a ortodoxia do debate econômico da União Soviética, que era, para vários economistas e dirigentes soviéticos, relações mercantis simples não configuram mercado no sentido capitalista. Então, a minha questão é, eu não acho mesmo, que o processo de transição socialista tem como pressuposto estatizar toda a economia. Acho que os meios de produção estratégicos para o direcionamento da economia, eles precisam ser controlados pelo Estado proletário para dar o direcionamento histórico da economia a partir do planejamento central, a partir de uma economia planificada, e vão conviver diversas formas de propriedade coletiva, propriedade cooperativa, propriedade associativa, propriedade de configurações de controle regional, de controle de bairro, de controle de município, de controle territorial, propriedade privada não dos meios de produção, mas pequena e média propriedade, e níveis de circulação mercantil. Eu não acho que isso seja um problema no processo de transição socialista, e mais ainda, eu não acho que isso configure mercado no sentido capitalista. O que, para mim, é bem diferente da experiência chinesa. A China tem mercado no sentido capitalista. A China tem propriedade privada dos meios de produção, tem. A China tem acumulação privada de riqueza socialmente produzida. A China tem uma burguesia, e existe, inclusive, a possibilidade ou a virtualidade histórica de poder econômico virar poder político e ideológico para defender o interesse dessa classe proprietária. No caso da China, o grande debate é se China e Vietnã, é se essa burguesia ela detém ou não o poder político. O Giovanni Arrighi, no livro Adam Smith em Pequim, muito alinhado inclusive com visões também do Emanuel Wallenstein e que casam em alguma medida com visões também
de outros autores, defende que países como a China não é um país capitalista, mesmo tendo propriedade privada dos meios de produção, mesmo tendo mercado, mesmo tendo apropriação privada da riqueza socialmente produzida, porque a burguesia não comanda o poder político. Essa era a posição do Lossurdo, inclusive, também. E aí o argumento do Giovanni Arrighi, muito influenciado, repito, pelo debate do Emanuel Wallenstein, é que propriedade privada, trocas mercantis simples e complexas, apropriação da riqueza socialmente produzida existiu muito antes do capitalismo, e aí, exemplo clássico, cidades e estados italianas, e nem por isso se formou um sistema capitalista. Por que não se formou um sistema capitalista? Porque não se alcançou poder político, né? E aí, de maneira diferente, é bem parecido com o argumento do Perry Anderson, naquele famoso livro dele, bom pra caramba, Linhagens do Estado Absolutista. Perry Anderson, ele fala que foi se desenvolvendo no bojo de relações feudais dos estados absolutistas, relações mercantis, um capital comercial, um capital bancário, até, em algum nível, um capital industrial, só que o que garante, de fato, a consolidação / transição do modo de produção capitalista são as revoluções burguesas que realizam a conquista do poder político. Então, para uma corrente de autores, a existência do mercado não configura uma restauração capitalista ou não configura, inclusive, um mercado per si e o poder político não estiver na mão das burguesias. Eu entendo esse argumento, acho ele muito interessante, mas eu tenho dificuldades com ele. Eu continuo com uma curiosidade científica não sanada, que eu acho que é bem pouco estudado, pelo menos no material que eu tive acesso. Não estou dizendo que não é estudado no mundo, gente. Estou dizendo no material que eu tive acesso, é bem pouco estudado os meandros, né, os mecanismos histórico-concretos de exercício do poder na China, para dizer se a burguesia exerce ou não poder político, como exerce, se a burguesia participa ou não do bloco no poder, e por aí vai. Que a burguesia chinesa não controla o poder político tal qual, por exemplo, a burguesia estadunidense, isso está dado, isso é óbvio para mim, muito pacificado e por aí vai. Mas enfim, eu entendo esse argumento, mas eu tenho dificuldades com ele. Para mim, falta vários elementos para achar que ele está certo ou não. Ao mesmo tempo, eu me alinho com aqueles que acham que quando se fala de mercado, não está se falando de toda e qualquer troca mercantil, não. Eu não acho que o socialismo tem como pressuposto a estatização de toda a economia, que só pode existir duas formas de propriedade, ou propriedade estatal ou propriedade cooperativa. Inclusive, me parece que, do ponto de vista histórico, isso já deu errado. Para mim, não faz sentido, por exemplo, você pensar numa estatização de uma economia comunitária local, como eu dei o exemplo do Ibura. Então, fizemos a revolução, então a gente tem que estatizar a podóloga, tem que estatizar a lanchonete, tem que estatizar... Não pode ter mais nenhuma forma de pequena e média propriedade e nenhuma forma de trabalho mercantil. Então, quando você fala assim, Jones, qual é a sua visão sobre o fim do mercado? Depende do que você está falando de mercado. É isso, eu já chamei num vídeo, inclusive esse ano, o que existia na Iugoslávia de mercado, né? Inclusive muito influenciado pela leitura do Alec Nove. Hoje eu tenho dúvidas. Hoje eu não chamo mais o que existia na Iugoslávia de mercado, sabe? Para mim se consolidou uma visão que é mercado no sentido capitalista do que é mercado. E aí não dá para fazer um checklist incompleto, que é assim, não tem propriedade privada dos meios de produção, não tem controle do poder político na burguesia, mas tem relações mercantis. Tem troca monetária de trabalho humano. Logo é mercado. Mercado, enquanto categoria histórica desenvolvida pelo capitalismo, ele é uma totalidade. Não dá para chegar e fazer um processo de aproximação formal. Não tem isso, não tem isso, não tem isso. Mas tem aquilo e tem aquilo outro, portanto, ainda é mercado. Inclusive, ao meu ver, o procedimento que muita gente faz para chamar de capitalismo de Estado, o que existiu na União Soviética, na China maoísta, no Vietnã, na Coreia, no leste europeu, quer dizer assim, não tem mais burguesia controlando os meios de produção, mas o Estado e o partido funcionam como uma espécie de burguesia coletiva. A propriedade é estatizada. Porém, contudo, todavia, a burocracia funciona como uma nova classe que controla a produção. Não tem mais apropriação privada da riqueza socialmente produzida, mas o Estado é que define para onde vai o excedente econômico. Logo, isso é capitalismo de Estado. E aí você faz
uma aproximação formal entre a forma histórica do capitalismo e a forma dos países de transição socialista. Esse procedimento nunca me convenceu, né? Eu nunca fui da turma que pensou as experiências socialistas como capitalismo de Estado, e me convence cada vez menos a partir do processo de estudo. Então, a resposta para mim é: Jones, e o fim do mercado na transição socialista? Estamos juntos, mas depende do que você está chamando de mercado, né? Depende do que você está chamando de mercado. Se você estiver chamando de mercado toda e qualquer relação mercantil, não conte comigo. Então, temos visões diferentes de transição socialista, né? Visões diferentes de transição socialista. Se você estiver falando de fim do mercado na perspectiva de destruir, superar os elementos fundamentais que hoje conformam o que é o mercado no capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, apropriação privada da riqueza socialmente produzida, mercantilização universal da produção e reprodução da vida e poder político controlado pela classe dominante, aí sim, aí estamos juntos, é isso. Fim do mercado capitalista.